precoces! Porra, aqui! Fiquem aí conversando, que eu vou lá gravar o vídeo mais feliz em muito tempo lá no meu Não GE, bebe lá, ainda não. Não bebe chegar ainda não. com um sorriso e depois volto pro P9 aí, mas vai desenrolando aí com a galera. É Vasco da Gama pra caralho, galera. Não tem jeito. Vambora, valeu, João. Um abração, meu irmão. Junto. Tamo junto, compadre. Danilo do céu, o que é isso, meu amigo? Tudo Meu amigo. mudou. Rapaz, não deu um mês, cara. É 2 semaninhas que a coisa muda da água pro vinho. O Vasco da Gama pode ir pro Beira-Rio e bater lá, pode pegar o Fortaleza e bater. Pega quem tiver que pegar, pega o São Paulo em casa e dá de 4 no São Paulo. Foda-se, é isso mesmo. E é isso, cara. É um novo time, um novo clube. Me parece que todos os ares mudaram, né? Ventou um vento bacana e, de repente, saiu toda a poeira, saiu todas as coisas esquisitas, as nuvens foram para fora de São Januário e tudo está acontecendo, cara. A gente tem um time de futebol e a gente joga. Esse é um jogo que fortalece isso, né? Exato. A gente compete, né, Gustavo? O que a gente sempre quis num campeonato brasileiro nos últimos anos era você competir. Você pode até perder jogos, você pode empatar e ganhar, mas que você compita. E o Vasco conseguiu competir contra o Internacional, é óbvio, o time da casa nos pressionando, lembrando sempre que a gente está com muitos desfalques, não são poucos desfalques, muitos desfalques na equipe titular, e conseguimos arrancar 3 pontinhos, além de 2 gols, que ajuda muito a autoestima do vascaíno e desse elenco e do próprio Paiva, para conseguir alçar voos maiores. É a nau, como você disse, Gustavo, está com ventos positivos, o sol abriu, o vento está chegando para a gente subir na tabela e aproveitar o momento. E o pré-jogo, para quem está acompanhando a gente desde o pré-jogo, mais de 1.000 e poucas pessoas só no YouTube aqui, 3.500 no total. Agradecer a todo mundo que está chegando. O prêmio Muriqui do jogo, Gustavo Mel, será do nosso garoto Lincoln, cria da Colina, e que deixou um comentário muito bonito, até mandei aqui no chat privado, ele deu a entrevista pós-jogo, que ele falou o seguinte na reportagem, né? Gol para a torcida, para a minha família. Estou desde os 10 anos no clube e é um sonho fazer um gol com essa camisa. Vou comemorar com a família, mas já tem que pensar no próximo jogo. O garoto já está, ó, mirando lá na frente. Mirando na pré-liberta, meu amigo. Calma. Mas, de fato, assim... De fato, é um jogo para animar quem há pouco tempo atrás não via nada, né, cara? E assim, de verdade, Danilo, é uma sequência muito boa, mas é uma sequência excelente quando a gente vê o salto que se deu, né? A gente vê no jogo hoje contra o Inter no Beira-Rio a consolidação definitiva. A gente vem falando jogo a jogo, né? Hoje é o jogo para se confirmar se foi um voo de galinha do técnico interino, esse é um jogo para se confirmar, aí tem um empate, tem uma derrota fora de casa roubada contra um time forte em casa, tem um empate em casa no Clássico, aí vem vitória em casa confirmando as expectativas contra o Fortaleza, e a gente vinha nessa, né? Até que ponto essa mudança e essa chegada do Paiva, de fato, é uma coisa sólida, uma coisa efetivamente de trabalho do treinador e não aquelas coisas do futebol de mudança de ares e tudo mais. Cara, tá claro, depois de todos esses jogos, e a gente fez análise detalhada de todos os jogos, né? E chegamos a alguns acordos, né? Esse jogo, o Vasco joga o jogo que tem para jogar. Vi gente decretando um ugly ball de Rafael Paiva hoje contra o Inter. O jogo começa, o Inter mostra uma marcação de meio campo ali, e afunda o Vasco lá atrás, marcando em cima, difícil do Vasco jogar. Se previa um jogo muito difícil, que a gente consegue fazer com que tenha sido pouco perigoso aquele primeiro tempo. Chegaram, terminaram jogadas, mas não teve grandes lances de perigo. Me lembro apenas aquele chute do Alan Patrick. Exato. O Vasco consegue suportar essa pressão, né, Danilo? O jogo se demonstrou muito difícil no início, consegue suportar essa pressão, adapta o seu jogo. Matheus Cocão, um gigante ali na entrada da área,
O PH, meu amigo Danilo, é outro ali pela direita, ganhando todas as bolas. Os momentos, né, difíceis dá um desafogo para o Vasco, né? É muito importante o ponto de velocidade. Eu acho que o adversário vai cansando e o PH vai ganhando espaço, campo, né? Porque ele tem essa coisa da velocidade e vai conseguindo administrar com talento. É óbvio que ele tem a capacidade do drible para dentro, ele vai passando pelos caras e a galera não consegue acompanhar. Eu acho que é um ponto positivo. A aposta no Leandrinho, por mais dificuldade do lado esquerdo, talvez seja também para esse desafogo de velocidade. Sem dúvida. Está sendo empurrado contra a sua defesa. Eu acho que assim, tivemos momentos de dificuldade, mas eu acho que o ponto a se destacar é o Vasco, que foi forte, né, com as suas deficiências, a gente sabe disso, um esforço que a gente comentou no primeiro tempo, sem roubadas de bola, sem conseguir rebater bolas, mas assim, com os desfalques que nós tivemos tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, né, Gustavo? É uma vitória para se levar com muita força para o elenco. O Lincoln entrou e deu conta, o Leandrinho entrou e deu conta, Bruno Praxedes dá um gás ali, aquele momento que é o melhor do Praxedes, que ele segura a bola e consegue achar passes contra uma defesa que está meio doida, né? Então, assim, mérito do elenco do Vasco para essa vitória, muito positivo, assim, muito positivo para abastecer a autoestima do elenco, né? E eu já citei aqui PH, citei Matheus Cocão, dois gigantes no jogo de hoje, me parece. Os dois, assim, nos duelos foram impressionantes. A velocidade do PH ali pela direita, o desafogo do PH, como você bem citou. O Matheus Cocão é impressionante, meu irmão. O Maquelele do Vasco da Gama, o Kanté da Colina, impressionante. O cara tá em todas as partes do campo. Segura a animação do Vascaíno, segura! Pô, impressionante, Matheus Cocão, mas não pode se deixar de falar do Adson, né? Porque no momento do jogo, em que aquele primeiro tempo ele talvez tenha sido um desenho inicial do segundo tempo, de que a coisa ia se manter e se agravar, as jogadas passam a ser mais perigosas, a gente começa a sofrer de forma mais clara em lances de gol ali nas costas, e aí o benemérito Robert Renan dá uma bola para o Adson, que é uma falha dos caras, né? Mas já tinha um ensaio, Danilo, de um Vasco mais agudo no contra-ataque, coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro tempo. O chute do Paulo Henrique, né? Que o chute do Paulo Henrique. E a própria pressão do Adson no Robert Renan, que é uma paçoca gigante do cara, grande responsabilidade do cara, mas já mostrava um Vasco que estava ali sofrendo atrás um pouquinho, resistindo atrás, mas que já tinha uma coisa assim de, se demole, eu espeto um contra-ataque. A gente falou aqui no intervalo, né? O lance do Vasco vai ter que ser de contra-ataque. Acho difícil da gente mudar essa dinâmica do meio-campo que os caras estão marcando muito. O Adson ganha a bola do Robert Renan, que fica caído, igual uma jaca literalmente caída. Pô, ele tem na frente o Fernando Villanova, o Danilo. Exato. Ele tem um camarada fechando na cobertura lá, que eu nem sei qual era o camarada que estava fechando. Ele faz um lance de futsal ali, mesmo, tira sequinho, curtinho, o nosso Fernando Villanova, e antes que chegue a cobertura, joga de biquinho no canto, que é uma coisa de jogador que sabe jogar bola. É muito mérito do Adson. É um jogador que faltava no time do Vasco. E dou o braço a torcer aqui nessa transmissão ainda. Dou o braço a torcer aos que, quando a maioria de nós criticávamos violentamente os 20 e tantos, sei lá quantos milhão no Adson, e a gente falava, porra, esse maluco é pequenininho, esse maluco não... Falavam, esse jogador que a gente está buscando, o Adson pode não ser o ideal dos ideais, mas ele pode ser esse jogador. Da movimentação, da velocidade, do drible curto e o principal, que a gente não conseguia ver de maneira nenhuma, e de decisão, né, Danilo? Sim. É um gol que coloca o Vasco ali na frente no momento chave do jogo, né? Ali se desenha e aproveitar a falha individual que vai acontecer, como acontece do nosso lado, a falha individual deles vai acontecer. E até porque o Kudê, no intervalo, ele faz a substituição e já coloca o time um pouco à frente. E aí, é óbvio que os zagueiros ficam mais expostos, ficam sem uma proteção. O Bruno Gomes estava bem adiantado, se vocês repararem nesse lance.
Os volantes já estavam chegando muito mais próximo da nossa área, até o lance do próprio Alan Patrick não voltando mais para marcar, tendo presença ali na entrada da área nossa, que levou muito perigo. Então o Adson, você falou, o mérito do Adson de estar ligado, né? De não estar distante do lance, de não estar olhando a morte da Bezerra, e conseguiu realmente fazer o gol, uma jogada linda. E, cara, que alívio para a gente, né? De ter o Adson, que a gente sabia que sem o DVD, o jogo com o Rossi, com o próprio Ryan, a gente ia depender muito desses lances do Adson, para criação, para lances de drible na frente, e foi por ele, né, que a gente conseguiu o primeiro lance. E aí eu acho que o Inter, com a pressão da torcida, se perdeu, né, Gustavo? E ali a gente começou a ouvir vaias, eles perdendo lances no meio campo, e a gente conseguiu ter contra-ataque, né? E aí volume de jogo, que chegou o segundo gol, graças a Deus, com o Lincoln, assim, num momento muito importante, depois de um quase gol contra do jogador do Internacional, que tirou a bola do Verratti. E aí, no lance seguinte, o Lincoln faz o gol. E nesse momento do jogo, era um Vasco que ainda estava sofrendo perigo atrás, ainda estava acontecendo uma pressão, uma tentativa do Inter chegar, e teve alguns lances de perigo, mas que já se mostrava que se mantinha aquela periculosidade do Vasco da Gama, né? Vem que vem, Coloradão. Vem boladão aí que você vai tomar um contra-ataque, e é nesse lance que sai o escanteio. E um detalhe fundamental do escanteio. Tu viu quem que cabeceou a bola antes do Lincoln, né? Verratti. Pablo Verratti subiu lá no primeiro pau, meu irmão, e a bola tinha endereço certíssimo. O goleiro pegou do jeito que dava, ou seja, mais um jogo que a gente pode colocar. O Verratti estava lá fazendo a diferença. Sim. O lance do gol do Lincoln é uma cabeçada de Verratti, ganhando a marcação presente, primeiro pau, escanteio no meio de 2, lembra aqui meu assessor, meu assistente, no meio de 2, subiu lá em cima, quase meteu lá dentro, gol do garoto Lincoln, depois foi só sofrimento, né? Não, aí depois mostrou as deficiências de um elenco com dificuldades, né? A gente sabe disso, o próprio Leandrinho, Eric Marcos, defensivamente, até acho que ofensivamente o Eric Marcos entregou, foi raçudo ali atrás, mas não é a dele marcar, né? Na minha opinião, até achei que ele ia entrar com o Vitor Luiz antes, mas aí o Vitor Luiz entra nos acréscimos, tentando segurar a situação e até para ganhar tempo, né? Mas é importante, muito importante para a gente poder, cara, abastecer esse elenco. E o Léo, né, que vinha bem, o Léo vinha bem, dando força para o Lincoln, aí falha no lance, mas é um lance que já está na nossa pequena área também. Eu sei que a galera fala do marca-fofo, foi falha do Léo, mas também se o cara dá marca-fofo. Não, se você entra dando um chute, é pênalti, é um lance complicado, mas independente foi falha. Pode passar pano para todo mundo do Vasco da Gama hoje, tá liberado. Ele vinha bem, mas o elenco do Vasco tem as suas deficiências. Não tem como fugir disso. E aí, cara, vem na hora do lado voluntarioso e mérito do Paiva de alimentar esse elenco, né? A entrada do Bruno Prachedes compara Gustavo Mel a entrada de Bruno Prachedes na época do fim do ramonismo para agora. Não tem comparação. Bruno Prachedes morto e aqui ele entrou ligado, Gustavo Mel. Nosso Bruno Prachedes entrou bem. Reconheça que ele entrou bem. Tá liberado. Eric Marcos, grande partida. Bruno Prachedes, grande partida. Todo Ryan, grande partida. De fato, assim, fora de brincadeira, um resultado desse tem muito o que falar, né, Danilo? Porque o Vasco soube ler o jogo, né? O Paiva leu o jogo. Começa o jogo, a gente vê a escalação, a gente imagina que ele veio preparado para fazer um outro jogo, e aquela marcação no meio-campo não tinha a mínima condição da gente lutar contra ela naquela situação, com aqueles jogadores que a gente tinha. Um time é informação, falamos disso no intervalo, né? E ele sabe ler o jogo, né? Ele sabe, o Vasco sabe, e não é de hoje, que o Vasco depende das situações de contra-ataque, né? O Paiva traz um algo a mais, né? O Paiva, ele fortalece o contra-ataque que não estava funcionando, com o Boinas nem existia nada, e com o Ramon já era uma coisa que o Vasco não conseguia engatar, nos momentos que conseguiu fazer alguma coisa, era no contra-ataque, inclusive com o Rafael Paiva,
contra o Fortaleza em São Januário, aquele contra-ataque já é ele, já é Adson, já é DVD participando. Enfim, o Vasco cresce na sua força de contra-ataque, se propõe a dominar alguns jogos, que hoje não conseguiu. A proposta ela teve que ser botada na gaveta e faz o jogo, mano, para levar os 3 pontos do Beira-Rio. Era segurar atrás, era resistir e era aproveitar as chances, cara. Aconteceu e o Vasco conseguiu, né, Dani? E aquela coisa, né, gente? Nem toda vitória, eu acho que essa vitória é merecida, tá? Mas nem toda vitória, o futebol tem essa característica de não fez justiça ao jogo, mas é isso. Às vezes você tem que contar com a sorte, às vezes você tem que contar com o inesperado. O lance do Robert Renan, o Robert Renan, por exemplo, ele entra no lance do coitado do Renan, do René, que se machucou, né, e foi para o hospital, mas o René era nem para jogar esse jogo, tá rolando já que ele sofreu o cartão, mas não apareceu na súmula. Justiça divina, meu amigo Danilo. Exatamente. Você que é descrente, você que acha... Aliás, há que se falar disso também, né? Já que a gente está flertando aqui com o sobrenatural, com a parte espiritual da coisa, um Vasco que teve sorte também, né? Sorte. Porque, assim, isso é fundamental no futebol, tá? Nenhum demérito para a vitória do Vasco, para os 3 pontos do Vasco no Beira-Rio. Mas o Vasco que teve a paçoca do Robert Renan, que foi um cara que foi substituir o camarada que se machucou num lance de infelicidade ali dos jogadores envolvidos e tal, e que depois, cara, os caras tiveram 2 bolas na pequena área, né? Sim. Aquele Gustavo e o outro lá, meu irmão, perderam a bola na trave e tal. Era a chance dos caras empatarem e a gente teve a sorte do nosso lado ali, porque foram lances rápidos ali. Por sorte, não deu nada, né, meu camarada? Não tem como, cara. E a gente tem que contar com a sorte também. Tem que fazer a boa. Por isso que eu tô dizendo, o time ruim, sempre o azar parece que tá acompanhando, né? E pelo menos a gente também tá com sorte nesse momento. A bola na trave, como você comentou. O próprio Léo Jardim ali, no momento que espanou a bola, sabe-se lá como. E a gente fica feliz do Vasco arrancar 3 pontos. Pô, ele deu uma manchete com uma mão, né? Estranha, Teve uma também, cara, que a bola foi na pequena área. Ele não saiu, né? Eu falei, Léo, quando eu gritei Léo, cadê meu goleiro, cara? Deu uma dormida ali, mas enfim, caramba. Porra, graças a Deus. Gustavo Mel me leva pra Argentina pra comer cachorro. Vai tomar no cu, vagabundo. Que isso, cara? Respeite o povo, irmão sul-americano. Não precisa respeitar, não. Mas tá tudo certo. O Felipe Barbosa, minha esposa está comentando pela primeira vez, está vendo o Gustavo Mel. Mentira, Felipe Barbosa, você deixou de ver os últimos jogos aí, só me apresentou amargo para sua digníssima. Um beijo para o casal, tamo junto. Danilo, o Vasco da Gama compete, o Vasco da Gama pontua, o Vasco da Gama bota medo nos seus adversários, me arrisco a falar, bota medo nos seus adversários. E o Vasco da Gama, Danilo, o Vasco da Gama tem treinador, pô. Cara, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Gustavo? A gente aqui no pré-jogo ficou questionando as escolhas de Papaiva. Rossi, eu acho que o Rossi ajuda defensivamente, a gente sabe disso, mas ofensivamente pouco acrescentou. O Sforza, né, que a gente falou, pô, será que não era o jogo para um cara mais pesadão, como o Zé Gabriel? Mas eu acho que nas substituições ele foi muito bem, né? Nas substituições ele foi muito bem. E o próprio Ryan, gostei das entradas do Ryan, brigando por toda a bola. Assim, se ofensivamente os meninos não estão conseguindo fazer a diferença, defensivamente estão batalhando, né? E eu acho que o sinônimo desse time do Papaiva é isso. Batalhar, Gustavo Mel, batalhar, competir, para que a gente se afaste cada vez mais da zona da degola e sim pensar um pouco mais longe nesse Campeonato Brasileiro. E aqueles meus sonhados 20 pontos no primeiro turno, quem sabe a gente não consegue até fazer mais, hein, Gustavo? Estamos com 17 e ainda falta jogos em casa, o jogo com CAG fora. Meu Deus do céu, vamos torcer para que o Vasco consiga fazer a boa.
É isso aí, meus amigos. Olha só, temos 3.824 pessoas aqui com a gente, dando um abraço para todos os presentes, para os superchats aqui. Esse é o pós-jogo do Expresso 1923. Manda um abraço para o meu amigo Paulo O Cabelinho, que fala aqui no meu... Ele é o irmão do professor Cláudio, caso você não tenha conectado ao nome à pessoa, eu não Danilo. sabia que ele era cabelinho, não sabia desse detalhe. Pois é. Ele tá naquele vídeo maravilhoso do Vasco São Paulo. Sim, não, eu conheço ele. Ele me encheu o saco. O Adson, vocês vão ver o Adson, porque o Adson... Aí começa o Adson. Aí eu, caralho, aí eu venho aqui. Aí ele sempre, olha, o Adson, tá? Ele tá aqui falando, fila do perdão para o menino Adson. Confia em mim. Tá pipocando aqui meu WhatsApp, o Áureo, o Siri. Ganhei 2.000 na Bet. Me bota ao vivo. Vai se fuder, Siri. Vai pra lá, meu camarada. Vai a gente falou, hein? A gente falou, aposte na KTO que a vitória era 6-1. 6-1, meu amigo. Que isso, hein? O Ítalo falou aqui também. Caraca, meu irmão. Ganhei uma pratinha. Joguei 10 pratas no Vascão na KTO. Um abraço pro Ítalo. Utilizando o cupom Expresso, hein? E, Gustavo, mais um resultado bom na rodada. O CAG levou a virada do Atlético Paranaense. 2-1 Atlético Paranaense, fim de jogo. O CAG continua na zona do rebaixamento. A gente vai rever, vai dar uma olhada na tabela. Ah, que gostoso é olhar a tabela nessas situações. A tabela, nesse momento, é melhor momento para olhar a tabela. Vamos olhar, vamos trocar uma ideia aqui com vocês. Queria comentar com todos que o Pix está na tela e leremos todos os Pix, os senhores que depositarem o seu apoio na conta do Expresso, a gente estará trazendo a mensagem para o debate e o Superchat também, viu? Tá rolando Superchat aí, você fique à vontade de participar. Esse momento é de troca de ideia entre todos nós, não é isso, Danilo? Isso aí, estamos aqui celebrando os meninos, os novinhos de Papaiva, que depois, né, Gustavo, lembramos de Allan Kardec, lembramos de Marrone, e agora Lincoln também elencando esse grande momento do Vasco, nesse momento que eu recebo um café da minha digníssima Cristiane e um bolinho, muito obrigado, depois dessa, eu mereço, obrigado, Danilo? Amor. Sabe o nome disso? Você falou aí, isso é amor o nome disso. Amor, Isso é amor. Ai, cuidado delícia. Desse é coisa... Poxa, mora no Olha só, vou começar a registrar os superchats. Menino, vai tomar banho e vai dormir. Eu tô indo. Pô! Eu tô indo. Olha só, deixa eu começar registrando, Danilo. Tem uns aqui que talvez já tenham até sido registrados durante a transmissão. A galera durante o jogo... Que eu veja? Eu acho que... O Luan mandou um ônibus na frente do gol, por favor, fura a bola. O Luan, olha o desespero do Vascaíno no segundo tempo. Fura a desgraça da bola, acabou o jogo, diz o Luan. O André Riso deixou 10 de moeda forte aqui para nós, o grande benemérito Robert Renan. Obrigado. Rabisca um sócio remido para o homem. Robert Renan, que, é zagueiro titular da seleção sub-20 do Brasil. Toda uma expectativa com o Robert Renan, chegou, não ganhou a posição, né? E hoje fez o que fez e a gente agradece muito, né? Porque, agradece ele. O que seria do jogo se não tivesse sido aquela bola do Robert Renan, né? A gente fez um jogo muito bom. Desmontou emocionalmente o Internacional. Total, foi ali que a gente foi para cima e sacou. Aqui é 3 pontos hoje, né? Um abraço pro Gerson Viana, Papaiva é nosso rei. Um abraço pro Rodrigo Moreira Monteiro, pontos do Criciúma recuperados com sucesso. Paiva é o nome da emoção, vence o gigante. Diz o cabeça de planejada, Rodrigo Monteiro. Eu ia falar isso, o homem já tá olhando a planejada ali, preocupado, mas tá bom. Tem que ter alguém para fazer o serviço sujo. Sim, é isso. Não, e hoje em dia a gente tem falado disso aqui, né? A galera já vê o jogo já sabendo o que é ponto, o que é o professor Lucha, pioneiro do professor Lucha, lá atrás falava pra gente, tem que ver aí, nesses 4 jogos tem que fazer tantos pontos. E a gente não entendia. Agora, as novas gerações já nascem entendendo a planejada, meu amigo. É verdade, Danilo. A famosa, e agora a gente tem que pensar, sabe em quê?
na gordurinha, Gustavo Mel. Tem que aproveitar os bons ventos e fazer a gordurinha. Meu Deus, a gordurinha, cara. Ai, como eu quero uma gordurinha, cara. Eu quero, sabe o que eu quero, Danilo? Eu quero nem pensar em gordurinha. Imagina se segue. A gente sabe que o campeonato é longo, né? Então tem essas coisas. Tem momento do time, a questão física pega para os times que estavam se exigindo mais e tal, a questão anímica pode mudar. Os ventos, eles sopram para lá e para cá durante um campeonato de 38 rodadas, né? São vários meses, tudo pode acontecer. Mas, pô, se a gente segue nessa toada, um timezinho difícil, que, pô, todo mundo... O Inter deve ter olhado os últimos 4 jogos e pensado, porra, não é jogo fácil não, hein? Atenção, olha como é que o Vasco vem, olha como é que foi esse jogo contra o Bahia, olha como é que foi esse jogo contra o Fortaleza, repara nos erros que o São Paulo fizeram e tomaram 4 lá em São Januário. Já, só essa coisa de você ter uma confiança da torcida com o seu time, para os desafios que forem, seja o Inter no Beira-Rio, seja o Corinthians em casa com o seu Tabu, o que quer que seja, e da gente ter o rival pensando nisso de nós, é um time que compete na ideia, meu amigo. A ideia é de um time competitivo. Se segue nessa toada, meu amigo, aonde a gente vai parar? O céu é o limite. Quem viver, verá. O Vasco, esse time, vai para as cabeças. Quem viver, verá. Se eu estou falando que vai para as cabeças, é Libertadores. É Libertadores, pô. O Eric Zagotto, rendido ao paivagismo, Danilo. Diz o Eric Zagotto. É o paivagismo? É o paivagismo? Paivagismo? Paivismo? Pode ser os dois, né? Tá valendo. Nesse momento a gente ainda não definiu. Mas tá bom, Eric. Obrigado pela moeda forte, hein? Um abraço para ele, um abraço pro Thales Manhães. Eu tô maluco. Rumo à liberta, carai. Digo mais. Papaiva vai trazer nosso Hexa em 2030. Foda-se. Caralho, depois de tu ver aquele Brasil de ontem. Nossa senhora. Porra, meu irmão, o time do Paiva é a seleção de 70. Tá bem mais montado, né? Ou reconhece as suas limitações, o que o Brasil ainda não entendeu, que tem algumas limitações pela frente aí. Boa, é isso. Um abraço pro Gerson Viana. E olha, caramba, imagina se o Paiva de fato é um treinador da nova geração que chegou para ficar. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso pra gente. A gente falou isso, né, Danilo, nas últimas rodadas, e hoje, se confirma ainda mais. Depois desses jogos, mercado na série, outras oportunidades na Série A ele vai ter, né? Se a coisa de repente não dá certo, vai dar certo. É aqui, cara. É aqui que tudo vai acontecer e papai vai chegar à seleção brasileira, não é isso? O Gerson Viana tá na tela, futebol é foda. Eu não imaginava um final com vitória do Vasco. O seu problema é imaginar de menos, meu amigo Jefferson Viana. Esse é o problema do vascaíno. Temos que imaginar muitas coisas. Tá possível imaginar, né, Danilo? Tem coisas não, legais a gente tá brincando, mas é isso, assim. Eu acho que o discurso do Pedrinho... Vamos falar aqui, dá o nome, hein? Não é passapano, hein? O discurso do Pedrinho e do Felipe, que foi seguido pelo Paiva e Verrete, nos bastidores, a gente viu isso, era que o Vasco, principalmente depois da passagem do Pacheco e da apatia em campo dos mesmos jogadores, porque técnico tem a sua participação e tem a sua culpa e mérito, mas também parte dos jogadores foi qual? Olha, podemos perder, podemos empatar e podemos ganhar, mas jogar, a gente vai ter que se entregar em todo jogo. E a gente não pode dizer que depois da derrota para o Juventude, né, e a saída do Álvaro Pacheco, a gente não está vendo isso, né? A gente já perdeu para o Bahia, a gente já teve resultados que poderiam ser melhores, mas o time está se entregando em campo e é o que a gente gostaria de ver com qualquer caboclo que vestir a camisa do Vasco, né? Uma entrega, uma dedicação é o que a gente espera no mínimo. E graças a Deus a gente está conseguindo isso, e isso gera pontos e gera uma competição. O que é o pontinho? É um empate fora de casa, é obter um lance que passa despercebido dentro do jogo, mas rola uma expulsão do adversário. É meio que isso, cara. Se o Vasco não agredir no bom sentido o adversário,
se torna uma presa fácil, o que vinha sendo. Nesse momento, pode perder jogos, como a gente poderia ter sofrido o gol do Alan Patrick no início do jogo. Mas entrar derrotado, a gente não está vendo mais o Vasco. No momento que pinta o treinador Álvaro Pacheco, uma presença ilustre aqui no chat, questionando o arrazoado do nosso comentarista e analista Danilo Dantesco. A gente aqui que preza a democracia. A gente deixa o homem falar. Deixa o homem falar, ele diz: apatia em campo, não tens ideia do que estás a dizer, amigo. Diz Álvaro Pacheco em resposta. Ele está falando diretamente do balneário. De um vestiário aí. Do balneário. Eu nunca vou esquecer a cara do DVD olhando para o Michael, dizendo: o que esse homem está falando, pelo amor de Deus. Tá aqui ele falando, ó, Gustavo Mel falou tão mal de mim. Você sabe fazer? Imita português aí, vai. Eu sou péssimo, eu não consigo. Eu não sei imitar português. Sotaques eu não sou muito bom. Bem. Então pega daí que eu imito muito bem. Gustavo Mel falou de mim tão mal do meio. Everton, a Zica e o gigante só ganha. Ora pois. Opa! Um abraço para o Álvaro Pacheco, que é um ser humano maravilhoso, aquele sorriso que encantou o Brasil, aquela alegria que irradiou a todos nós. Um abraço para você, meu amigo, toda sorte na carreira. Gustavo, todos os jogos acabaram de 6h30, que terminavam 8h30, acabaram. O Vitória ganha do Criciúma de 2-1 no Barradão. Agora só tem Botafogo e Atlético Mineiro, que pouco interfere na gente nesse momento na tabela. Nesse momento. Fique aqui. Muito bem. Muito bem falado. Eu vou aproveitar então para a gente fazer uma pausa no Superchat. Sim. E vamos dar uma olhadinha na tabela, né? Porque... Lembra o Superchat que separou, senão a gente fica com eu lembro, tá controlado. É que a gente sempre tem um terror desse momento, né? Em geral, a gente deixa lá pro final da live para o pessoal não. Porra, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar o momento. Todo mundo amua, né? A hora da tabela, os comentaristas amuam, fica aquela coisa triste. Vamos dar uma olhadinha na tabela, como é que ficou. Tá aqui, deixa eu dar um refresh aqui. Vamos ver. O Vasco já desponta como 13º melhor time do país, Danilo Dantesco. Botou na tela? Você botou na tela? Não botei na tela, porque a gente esquece de botar na tela, mas a gente botou na tela agora. Olha lá. Deixa eu dar uma aumentada aqui, fazer aquele esquema. Olha só. Dependendo, já podemos torcer contra o Atlético Mineiro. Vai, Botinha! O Atlético Mineiro está na nossa frente. Empate. Empate, segura. Empate. Olha aí, o topo da tabela, que por enquanto não nos interessa tanto. O Vasco da Gama, no momento, tem 17 pontos em 15 jogos. Caraca, o saldo, né, meu irmão? Depois daquelas porradas que a gente tomou, é lamentável, mas tá aí, ó. O Vasco com 17 pontos, a 2 pontos da Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro e o Juventude e o Internacional tem 19 pontos. Temos que registrar. Mas com um jogo a menos, né? Jogos a menos. É isso. É preciso registrar os jogos a menos. Jogos a menos para o Criciúma também, que está com 16 pontos atrás da gente. O Vitória não. O Vitória está com 15 pontos, tal qual nós. E está com 15. Cuiabá, 14. Corinthians, 12. Grêmio com 2 jogos a menos, 11. Atlético Goianiense, 11. E Fluminense, 7. Numa situação tenebrosa. 7 pontos do Cuiabá, já com o mesmo número de jogos, né? Se mirar o Cuiabá, o primeiro fora da zona. Um triste momento para o tricolor das Laranjeiras, um momento de solidariedade nosso aqui dessa live para com os irmãos e as irmãs tricolores, não é mesmo, gente? Porque é muito triste ver um gigante do futebol mundial assim, tão mal no campeonato, né? Muito triste isso. O fato é, Danilo, que a tal da gordurinha, ela já está aí, meu amigo. Já é uma realidade. Se hoje você pega o Corinthians, sendo o último da zona do rebaixamento, olha só, vamos supor que o Grêmio dá uma escapada, com 2 jogos a menos aqui. Capaz. Então vamos fazer legal, vamos botar o Cuiabá como se fosse o limite, certo? Sim. 14 pontos em 15 jogos. O Vasco já tem uma vitória a mais
para o virtual Z4. Na realidade, 2, porque a gente tem 17 mais 5 vitórias, não é isso? E o Cuiabá tem 3 vitórias. É verdade. É verdade. Isso é muito importante, o número de desempate, né? O primeiro é o número de vitórias. Logo, o Vasco está a 2 rodadas em qualquer situação de tabela. O Vasco não entra no Z4 na próxima rodada, meu amigo. Nem se o Corinthians, nem se o Grêmio tivesse os 2 jogos que estão atrasados, ganhasse os 2, nem que o Cuiabá ganhasse tudo. Não tem jeito, meu amigo. Agora o Vasco, quem viver, verá. Não é mesmo, Danilo? É isso aí. A gente fica muito feliz de ver o resultado acontecendo através dos meninos, né? Dos crias tão questionados. E até isso, Rafael Paiva, ou mérito ou sorte, escolha aí o que você queira, apostar nas apostas, nas indicações. Aí ele está dando certo, lembrando que por um bom tempo, quando o Rojas ficou fora, e vai ficar fora, né, gente? A batida na cabeça, existe um protocolo de concussão. Eu não sei se o Vasco, por ele ter permanecido em campo, ele vai estar disponível contra o Corinthians. Vai ser importante a gente analisar essa situação, até porque o JV não volta, né? E é tão cedo, são 6 semanas sem o João Vitor. Então a gente vai contar com Lincoln e Luiz Gustavo. Luiz Gustavo já vinha sentando no banco já há um tempinho. E é muito importante ter esse elenco bem fechado. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do Paiva. Será que daqui a pouco vai ter coletiva do Paiva, Gustavo Mel? Temos que ficar atentos, hein? Estamos de olho aqui. Na verdade, não estamos, não. Eu estava tão feliz que eu até esqueci. Em geral, a gente estamos. Mas hoje... Sim.